Eu nasci numa sexta-feira, às 4 horas da tarde, no dia 3 de outubro de 1941, num lugar denominado, conhecido por Baixo Jardim, que pertencia ao distrito de Bom Jesus do Norte, que pertencia ao município de São José do Calçado. De maneira que eu sou um misto de bom jesuense e calçadense ao mesmo tempo. Minha família era mais ou menos pobre, meu pai trabalhava na enxada, na roça, na lavoura, e com o meu desenvolvimento físico e cronológico também, eu passei a ajudar o meu pai. Com 7 anos de idade já trabalhava na roça, eu e meus irmãos. Depois que atingimos a idade de colégio, passamos a estudar nas escolas singulares, assim denominada, lá da região. E a gente, só que não era um estudo contínuo. O professor dava aula durante meio ano, às vezes mudava, ia embora, desistia, e a gente ficava sem colégio. Até que tivemos uma professora que marcou presença e que nós nos apaixonamos, todos nós crianças, por ela. Em razão disso, nós, com muita luta, com muita dificuldade, conseguimos convencer o nosso pai para que nos deixássemos estudar em Bom Jesus, que a distância era de 9 quilômetros de onde morávamos. Seria então 9 para ir, 9 para voltar. E o colégio lá começava, se não me engano, por volta de 7 e pouca da manhã. Então a gente saía de casa às 5 horas da manhã, na roça não tem pão, é muito difícil essas coisas, ainda mais a distância. Então, e naquela época também, então a gente tomava um cafezinho e partia a pé, descalço, com muito frio, que naquela época fazia mais frio do que hoje, e a gente ia estudar em Bom Jesus. Como é natural, criança, né? Colocaram logo apelido no meu irmão mais velho e nos demais irmãos, que eram mais eu e mais outro, também eram 2 apelidos. O meu irmão mais velho tinha o apelido de olho de fundo de garrafa por causa dos óculos grossos, as lentes grossas dos óculos dele. E eu e o meu irmão, e mais o meu irmão também, tinha o apelido da roça. Aos da roça aí, porque a gente carregava os livros, por exemplo, num embornal, um embornal de pano, né, atravessado no pescoço, e com aquela pinta mesmo de capial, e levamos esses apelidos. E a gente levava o negócio a sério, porque na roça existia responsabilidade, né, existia disciplina, né. Qualquer coisa que a gente fizesse de errado, meu pai, por exemplo, pegava a gente de chicote, né, e dava umas 3, 4, 5 chicotadas no lombo, e de maneira que, então, graças a isso, nós aprendemos a sermos as pessoas que nós somos. Pessoas responsáveis, direitas, nunca demos prejuízo a ninguém, não eu, como meus irmãos também, né, e sempre estudando, levando afinco. A gente sair de casa às 5 horas da manhã, retornávamos por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Aí, nesse horário aqui, a gente ia almoçar, acabava de almoçar e ia para a roça, capinar, ajudar o meu pai. Voltando da roça, já com escuro, porque naquela época também trabalhava-se, ia para a roça ainda com escuro e voltava, só deixava o serviço também com escuro. Não tinha esse negócio de 4 horas, de 8 horas de dia de trabalho, não. Era o dia inteiro trabalhando, trabalhar de verdade. E chegando em casa, depois jantava e íamos pegar nos livros, nos cadernos, para fazer dever de casa, que naquela época também tinha dever de casa, hoje não sei se ainda tem, né? Dever de casa, estudar tabuada, né? Fazer os deveres todos e estudar lição para o dia seguinte. No dia seguinte, a gente levantava às 5 horas da manhã, ia limpar as narinas, porque ele estava cheia
de cinza das lamparinas da querosene. E o negócio era difícil porque eu, por exemplo, tenho visão monocular. O meu irmão, o olho lente de fundo de garrafa, grossas. E de maneira que com aquela lamparina de querosene, muita fumaça, foi um milagre não ter piorado a nossa visão. Pelo contrário, melhorou, graças a Deus. Com exceção, quem era visão monocular não tem jeito, né? Mas fomos embora. Não só eu, como todos os irmãos, nunca ficamos reprovados em matéria alguma, nunca ficamos de segunda época. Quando estudávamos, havia essa história de segunda época, não sei também se ainda existe, né? E nunca ficamos reprovados, graças a Deus. Quando eu fui fazer a admissão, eu me lembro que eu fui a pé de Bom Jesus do Norte a São José do Calçado para pegar um atestado de saúde para poder fazer a admissão. Era exigido naquela época. E de Bom Jesus do Norte a São José do Calçado são 13 quilômetros. De maneira que eu enfrentei 13 quilômetros a pé para ir e mais 13 quilômetros para voltar, para pegar um atestado médico para poder fazer o exame de admissão. Que o exame de admissão naquela época correspondia mais ou menos a um vestibular. E passei, como meus irmãos também passaram, e fomos estudar. Terminamos o curso ginasial, fiz curso normal, professor. E por que professor? Porque professor eu ia terminar o curso e poderia fazer um concurso para dar aula, né? Já saía praticamente com um emprego. A minha preocupação, por ser pobre, não ter condições, é de arranjar um emprego para que eu tivesse condições não só de subsistência, como também para poder continuar estudando. Fazer vestibular em Cachoeiro do Itapemirim para Direito, já tinha terminado o secundário todo. E interessante que naquela época, foi em 72, eu fiz opção na língua estrangeira, eu fiz opção para francês. Aí fiz a minha inscrição e voltei para Piacá, que eu trabalhava em Apiacá. Aí os colegas que depois resolveram fazer também o vestibular, me convidaram para ir junto, não só para orientar onde é que ficava a faculdade, etc, etc. E eu fui com eles. E no trajeto eles me perguntaram, língua inglesa, língua estrangeira, qual o idioma que eu escolhi. Eu disse que foi francês. Aí eles tentaram me convencer, começaram a me justificar para que eu mudasse para inglês. Eu falei, mas como é que eu vou mudar? Já fiz a inscrição, não tem mais jeito. Eu falei, mas conversa lá, porque aí a gente estuda junto e tal. Tudo bem. Cheguei e conversei com o secretário e falei, não, pode sim. Então, eu mudei a opção de francês para inglês. Pois bem, fiz o vestibular e passei. Sinal de que eu era relativamente bom, não só no francês, como também no inglês. Não é isso? Mas tudo é por causa da seriedade, levando a coisa a sério. Quando eu fazia ginasial, também eu dava aula, né? Dava aula para todas as matérias que os colegas quisessem, eu dava aula. Inclusive, cheguei até a dar aula particular para pessoas estranhas que iam fazer concurso. Eu me lembro de um rapaz que trabalhava na Teleste, negócio de telefonia, e ele ia fazer um concurso para melhorar a situação dele. E queria aula de geografia. E não sei quem me indicou. Aí ele me perguntou, eu falei, doce? Então fui dar aula de geografia para o rapaz, geografia e matemática. E graças a Deus ele passou. Outra coisa que me marcou também na minha vida estudantil foi o meu professor Jorge Chicro Obaica, faleceu agora recentemente, que foi entrevistado lá em Bom Jesus e disse que ele era professor em 3 colégios, Antônio Honório, Rio Branco e Dona Adélia. E ele disse que perguntaram a ele qual seria, se ele poderia dizer qual seria o melhor aluno de Bom Jesus. E ele deu meu nome, disse que o melhor aluno das 3 escolas de Bom Jesus, das 2 Bom Jesus, do norte do Itabapoana,
que o melhor aluno seria eu. Eu fiquei imensamente feliz, satisfeito, mas não levei muito não fiquei tão radiante não, por causa da simplicidade, e achei que aquilo não fosse importante. Hoje é que eu vejo que realmente era muito importante essa afirmação do meu querido professor, que muito me ensinou, principalmente sobre idealismo, o que é ser ideal, o que é como ser ideal, etc, etc. Eu escolhi o curso de Direito porque lá em Bom Jesus eu quebrava galho numa delegacia de polícia como escrivão ad hoc, escrivão para o feito, para aquela ocasião. Só que eu era um escrivão ad hoc, mas contínuo, que não havia escrivão, então eu que fazia tudo na delegacia. E não tinha salário, obviamente, mas naquela época fazia esse seguro de terceiro dos carros e tinha vistoria também, que era feito tudo na delegacia. Então quem fazia vistoria era eu e quem preenchia as apólices de seguro também eu. Com isso eu ganhava comissão no seguro, né? E também cobrava-se uma taxa para fazer vistoria nos veículos. E com isso foi passando o tempo, né? E então eu fui despertando, fazendo inquérito policial, etc. Aquilo foi me incentivando, me deixando curioso. E graças a um ex-colega promotor aqui do Espírito Santo, e depois passou em primeiro lugar para juiz em Minas Gerais, e hoje está aposentado, que é o doutor Marco Aurélio Lírio Reis, né? Um excelente promotor de justiça aqui no nosso estado, e ele muito me incentivou. Eu questionava, rebatia, dizendo que era muito difícil passar no concurso, né? E ele falou assim: rapaz, se você fosse médico, seria realmente difícil, porque médico não entende nada de direito, mas você é formado em direito. As perguntas que vão cair lá, as questões, serão todas mais ou menos aquelas que você já fez nas provas durante o curso. Então não é difícil, você tem que dar uma recapitulada, dar uma estudada. Tudo bem. Então isso me levou a fazer a opção pelo direito. Bom, o curso de direito é o seguinte: eu morava em Bom Jesus, ou melhor, em Apiacá. E eu já trabalhava no Estado, como fiscal, na Secretaria de Estado da Fazenda. E então eu já havia melhorado a minha situação financeira para poder estudar. Também graças ao ex-governador Cristiano Dias Lopes Filho. Se não fosse ele, talvez não tivesse condições de fazer o curso de Direito, né? Então foi ele que me ajudou, nomeando-me sem concurso. Naquela época não tinha concurso, e depois fiz concurso e resolveu, legalizou a situação. Mas isso eu devo ao grande governador Cristiano Dias Lopes Filho, que foi um dos governadores que, assim como outros políticos, né, morreu pobre, apesar de ter feito muita coisa pelo Estado. Durante o curso, eu, em razão de ficar trabalhando na delegacia antes, eu peguei muita prática de petição inicial, de ouvir testemunhos, etc, etc. Em razão disso, eu já passei a ter facilidade no curso, né? Como fazer requerimentos, etc, etc. E de maneira que já no primeiro ano de Direito eu peguei uma ação lá em Itapimirim, uma ação de acidente de reparação de danos, quando um homem embriagado, dirigindo um carro, entrou numa casa e quebrou a parede da casa, machucou uma pessoa, se não me engano. Em razão disso, eu peguei essa ação e arranjei um advogado para assinar comigo. Ele assinou e nós ganhamos a ação. De maneira que já no primeiro ano de Direito eu comecei a advogar. E fui assim, sucessivamente, né, até terminar o curso. Meu primeiro júri, já como advogado, foi em São José do Calçado, onde eu tive como ex-adverso, ou seja, o promotor de justiça, era o doutor Simval Raimundo Machado, né, que era pai, né, faleceu,
do nosso querido amigo Sérgio Dário Machado, né? E foi uma batalha muito grande, mas nós conseguimos absolver, foi o primeiro júri, e absolvemos o criminoso, praticamente que não tinha defesa. Terminado o júri, absolvido, ele estava preso, foi solto imediatamente, e eu falei com ele, assim, agora você desapareça daqui, mas não fica aqui não, porque o promotor vai recorrer, e no novo júri eu não vou fazer, e você vai para a cadeia. E assim foi, ele sumiu, não sei para onde mais. Mas tempos depois ele apareceu lá e cometeu mais um crime, aí foi julgado em Apiacá e foi condenado, se não me engano. Pois bem, depois eu fiz concurso para promotor, né, como já disse, por incentivo do Marco Aurélio e outros amigos. E graças ao bom Deus, passamos também no concurso, né, e fomos ser promotor de justiça. O meu interesse em escolher o Ministério Público, porque eu convivia muito tinha mais convivência, mais intimidade com promotores de justiça. Por exemplo, o Dr. Milton, eu ainda era criança, o Dr. Milton era promotor em Calçado, e quando ele passava na rua, todo mundo falava promotor lá, não sei mais o que, tá? De maneira que ele chamava muito mais atenção do que o juiz, porque o juiz naquela época não, sei lá, não sei se não havia pouco juiz ou não tinha juiz na comarca, de maneira que ninguém conhecia o juiz, ninguém sabia de juiz, só sabia do promotor. Todo e qualquer problema era o promotor que resolvia. Então, em razão disso, foram coisas que foram formando, aos poucos juntando, até que eu chegasse a essa conclusão. E assim eu escolhi o Ministério Público. No concurso para promotor, depois que fizemos todas as provas, depois que saiu as classificações, foi homologado. Aí, quando estava na fase de nomeações, a Ordem dos Advogados, a OAB do Espírito Santo, entrou com mandado de segurança, querendo anular o concurso, né? O motivo eu não me lembro, mas tenho a impressão que seria, sob a alegação, teria ocorrido alguma coisa errada, que eu não me lembro mais. E com isso ficou uma pendenga que levou muito tempo para resolver, porque hoje eu vejo que talvez tenha sido uma forma de autoafirmação, né? Porque marcava-se o dia de julgamento, aí todos nós que havíamos sido aprovados íamos lá, um entrava em contato com outro e a gente ia para lá assistir. Quando chegava lá, que abria a sessão no tribunal, que colocava em pauta em votação, aquele que estava com o processo, que tinha pedido vistas anteriormente, ele, quando acabava de proferir o voto, que dava a palavra ao outro desembargador, esse outro desembargador pedia vistas, pura e simplesmente pedia vista do processo. Aí a gente saía dali de cabisbaixo para voltar na outra sessão, né, para dar continuidade. E acontecia a mesmíssima coisa. O que tinha pedido vista lia o seu voto, aí quando dava a palavra ao outro desembargador para proferir o voto, ele pedia a palavra, ele pedia o processo, pedia vista do processo. E com isso levou um tempão para decidir. Quer dizer, é interessante, as coisas que aconteceram na minha vida, todos os episódios, todas as fases que eu progredi, que eu subi com muita dificuldade. Dificuldade sempre foi minha companheira, né? Na roça, trabalhando na enxada, quando fazia uma coisa errada, entrava no chicote. E, enfim, o negócio era muito difícil, sempre foi muito difícil para mim, apenas com um zoinho só, né? Chegar onde eu cheguei. Se não fosse o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Espírito Santo, eu não estaria aqui como aposentado hoje, né? Como procurador de justiça, de jeito algum. De maneira que todos os êxitos que eu consegui na minha vida até hoje, inclusive casar com a mulher que eu casei, que é uma mãe,
mais uma mãe que eu arranjei, os meus filhos, né? São dádivas que me foram dadas por Deus. Fiz concurso, né? Minha primeira comarca foi Ecoporanga, e minha vida sempre foi uma vida de coincidências. Eu não pedi para ir para Ecoporanga, pelo contrário, não queria, eu não gostaria de ir para Ecoporanga, eu morava em Apiacá. Trabalhar em Ecoporanga, mais de 600 quilômetros de distância. Mas a minha mulher fez curso de professora, e a primeira escola dela foi Ecoporanga. Né? Um negócio interessante, né? A primeira escola da minha mulher foi Ecoporanga. A minha primeira comarca como promotor substituto também foi Ecoporanga, sem que eu pedisse, pelo contrário, eu não gostaria de ir lá. Né? Já que eu fui, inclusive passei a gostar, uma maravilha, muito bom o município. Aí depois, o primeiro júri que eu fiz, onde foi Santa Teresa, outra coincidência. 2 irmãos estudaram lá em Santa Teresa, agronomia. Milton, que era o mais velho, e o menor, mais novo que eu, que é o Devaldo. Todos eles fizeram técnico agrícola lá e depois foram fazer agronomia e se formaram agrônomos. Então são coincidências que aconteceram, não sei por que razão. Assim que eu entrei no Ministério Público, em 86, início de 86, eu entrei em 86, em março de 86, mas tem colegas que entraram em 85 no final. As nomeações demoraram muito, era nomeado um, depois o outro, passava muito tempo, né? E com isso começou as nomeações em 85 e foram terminar em 86. E naquela época era tudo mais difícil, né? Nem todas as comarcas tinham asfalto. Por exemplo, a minha primeira comarca foi Ecoporanga. Quando eu estava quase chegando em Ecoporanga, acabou o asfalto. Era chão. E é um dos problemas. Outro problema também é que a gente, quando ia para as comarcas, tinha que passar na procuradoria para pegar papel timbrado de ofício e também pegar cópia, papel cópia, caixa de carbono, de apenas uma face só o carbono, e pegar sua maquinazinha de escrever e partir para a comarca. E lá era tudo datilografado, né? Se errasse uma palavra, qualquer coisa, tinha que arrancar, tirar aquele papel fora da máquina, colocar outra folha de papel e devagarzinho para fazer o trabalho. Outra coisa também era que principalmente o promotor substituto era o que mais sofria, que toda vez que ele saía e mudava de comarca, ele tinha que passar da procuradoria, não só para pegar esse material, como também para pegar a designação, apanhar a designação, para levar para a comarca. E uma dessas vias da designação era para chegar lá para entregar ao juiz. Doutor, eu sou o novo promotor. Aí, decorrendo um certo tempo, que não foi muito tempo relativamente pequeno, chegaram-se à conclusão, principalmente o doutor Benedito, que aquilo não estava direito, era uma forma do promotor estar dando satisfação ao juiz, e que o promotor não tem que dar satisfação nenhuma ao juiz. Então, em razão disso, ele suprimiu isso. A gente só pegava o ofício para a comarca e acabou a história. O tempo passou, né? E com o tempo vem as melhoras físicas, né? Também vem outras coisas que pioram, né? A situação, né? Então, por exemplo, foi suprimido a máquina de datilografar. E não precisava mais máquina de datilografar nada. Surgiu o computador, né? E que na época foi uma coisa, todo mundo tinha que aprender a mexer com aquilo, né? É um bicho completamente estranho. E hoje todos não tem como
ficar sem computador. E às vezes eu via lá no promotor, na procuradoria, às vezes colegas reclamando do computador, que isso é um absurdo, que não sei mais o quê. Papai, eu ficava olhando quieto na minha, olhando para ele e falei, se você soubesse, na época que eu entrei, que não tinha computador, era máquina de escrever, você estaria dando graças a Deus de essa porcaria que dá problema aí, né? Então, copiar e colar, né? Guardar no arquivo para aproveitar que ele parecia em outra coisa similar, só trocando os nomes, etc., né? Enfim, borracha, acabou-se o problema de borracha, né? E muitas melhoras que houve, salário que melhorou. Nós fizemos até uma greve uma vez, né, no governo do Dr. Max Mauro, que o salário do promotor era idêntico ao de juiz. E o Dr. Max Mauro era médico e fizeram entender de que promotor era como fosse um enfermeiro e o juiz fosse o médico, né? O juiz era o médico e o promotor era o enfermeiro. Então o enfermeiro tinha que ganhar menos do que o juiz. E com isso ele diminuiu e a gente estava ganhando menos do que um escrivão. O salário do escrivão era bem maior do que o nosso. E essa situação só foi contornada com o doutor, que foi secretário dele, Albuino, doutor Albuino, graças ao bom Deus, que resolveu essa situação e voltou a equiparar. Tem um fato que eu me lembrei agora, foi Santa Teresa, justamente em Santa Teresa, onde eu fiz o primeiro júri, né? E que foi praticamente como se fosse um milagre. 2 fazendeiros no Vale do Canaã, que a água lá é escassa, e todos naquela região são pessoas que trabalham mesmo. E o fazendeiro que morava na parte de cima aprisionou toda a água, fez uma barragem prendendo a água toda para que ele tivesse mais água, não só para as criações, como também para regar as plantas lá, hortaliças, etc. E com isso, o fazendeiro que tinha propriedade mais lá embaixo, ficou sem água. E criou um impasse e estava aqui em pé de guerra os dois lá. E não sei por que razão me procuraram na comarca. E quando me contaram a história, quando eles estão contando o fato do que se tratava, eu estou analisando, pensando comigo mesmo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver um problema desse? Quer dizer, é um problema insolúvel. O cara que cá de cima que prendeu água, ele precisa d'água. O lá de baixo, por sua vez, também precisa d'água. Foi aí que, então, parece-me que o Divino Espírito Santo me iluminou naquele momento. Eu perguntei ao que morava na parte alta, seu fulano, vamos fazer o seguinte, vamos inverter os papéis aqui. Faça de conta que o senhor é o seu fulano de tal. E o senhor que mora lá embaixo é o que mora cá em cima. Agora, o senhor que está morando cá embaixo, o senhor que mora cá em cima, mas está lá embaixo agora e está sem água, o que o senhor proporia ao senhor fulano que está morando cá em cima para resolver a situação? Ele então virou para mim só, doutor, eu ia pedir a ele que pelo menos dividisse a água, já resolvia o problema. E o senhor que está morando cá em cima, o senhor concordaria? Ah, concordaria, doutor, resolvia o problema. Então vocês resolveram o problema, vocês mesmos resolveram o problema. Aí os dois parece que acordaram e olharam um para a cara do outro e olharam para mim, deram um sorriso e saíram dali felizes e satisfeitos para sempre. Entendeu? Graças ao bom Deus. No Ministério Público eu trabalhei por aproximadamente uns 28 a 30 anos, talvez uns 20 como promotor de justiça, propriamente dito, e depois fui promovido por merecimento. Aliás, todas as minhas promoções, salvo o melhor juízo, foram todas por merecimento. Fui promovido por merecimento para procurador de justiça, nosso querido amigo Zé Paulo me promoveu, e
ou melhor, na gestão dele, né? Quem promoveu foi o conselho. E fiz parte do conselho, por exemplo, diversas vezes, do Conselho Superior do Ministério Público. Fui presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Institucionais dos membros do Ministério Público. Inclusive, elaborei até uma cartilha, né, falando sobre os direitos, os deveres dos promotores, assim em síntese, né, dizendo que a polícia não pode prender promotor, não pode processar promotor, né, somente o procurador-geral. Tivemos para isso uma reunião também lá no gabinete do procurador-geral, com o comandante da Polícia Militar, comandante-geral, o superintendente da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, enfim, todas as polícias onde nós explicitamos o porquê não só da reunião, como também daquela cartilha, para que evitasse amanhã ou depois que a polícia, por desconhecimento, qualquer coisa que valha, prendesse ou quisesse processar o promotor e depois ser processado por abuso de autoridade, que a pena é muito mais grave do que um outro crime praticado pelo promotor. Né? Porque a pena de abuso de autoridade, de um modo geral, é demissão, perder o emprego, ou então uma outra pena mais parecida, a mais aplicada é a perda de função. Se não me engano, acho que é isso. Aí, com isso, acabou-se aquela história de ficar, de vez em quando, polícia envolvendo com promotor, com membros do Ministério Público, né? E antes era uma coisa horrível, até na televisão apareceu promotor sem camisa, polícia um verdadeiro abuso, né? Isso não é para defender o promotor, isso é para defender a função dele, que é uma função institucional garantida pela Constituição e deve ser preservada, aliás, todas as autoridades constituídas deveriam ser, como era antes, preservadas, né? E não expostas como acontece hoje em dia. Hoje em dia parece que está uma verdadeira desmoralização das instituições, né? Dizem que o comunismo é que faz isso, é uma das táticas do comunismo, é desmoralizar as instituições, a sociedade em si e também a família, né? Que aí com isso parte para o caos e acaba influindo no regime. No momento, eu sempre fui e continuo sendo uma pessoa muito simples, né? Às vezes acontece determinada coisa que eu não percebo, não me causa emoção, nem comoção. Mas depois que passa, que eu vou analisar o que eu penso, o que eu vou meditar, raciocinar, e chego à conclusão da grandeza daquilo que aconteceu comigo, ou também da perversidade que aquilo ocorreu comigo. Pois bem, eu fui agraciado como já procurador de justiça na Itália por 2 ocasiões. Um ano eu foi lá em Castelluccio Superiore, de onde vieram a maioria dos descendentes de italiano para o Espírito Santo, principalmente para a região de Muniz Freire, de Iuna, onde eu trabalhei. E eu sempre tratei as pessoas, sempre recebi as pessoas com a alma aberta, com simplicidade, porque eu sou uma pessoa simples, eu saí da roça, né? E essa simplicidade sempre me acompanhou. Então eu tratava sempre as pessoas bem, colocava à vontade, né? Ajudava naquilo que me era possível, né? Algo que era impossível, não tinha como ajudar, né? Que eu não vou tirar saco das costas de ninguém para colocar nas minhas costas, né? Mas aquilo que, se tivesse jeito de tirar o saco das costas do cidadão e botar no chão, tranquilamente, sem prejudicar ninguém, eu faria. Então, em razão disso, eu creio que foi em razão disso que eu recebi essa homenagem. Em Castelluccio Superiore, pela comuna de lá, que seria a prefeitura municipal, né? E também depois, no ano seguinte, em Milão, lá no Tribunal de Justiça. Essa me deixou deveras mais encantado ainda, quando o presidente do Tribunal de Justiça de Milão
com mais o vice-presidente, com mais o presidente da Ordem dos Advogados, e alguns advogados, com a chefe de polícia italiana, né? Me distinguiram não é um tipo de medalha, me esqueci, frontispício do Tribunal de Justiça de Milão, né? E onde fez um discurso para mim, que foi traduzido, né? Ganhei vários livros, ganhei uma coleção de livros, inclusive um livro com nome, endereço e número de inscrição de todos os advogados da Itália. O Tribunal de Justiça lá tem um livro contendo todos os nomes dos advogados, inclusive seus respectivos endereços, que aqui no Brasil não tem, e lá tem, né? A organização. Coisa muito linda. Foi onde serviram um café, né? Foi um lanche. Aí depois o presidente determinou um funcionário para que me mostrasse o interior do tribunal, onde eu percorri o tribunal vendo várias repartições. Dentre essas repartições, o que mais me impressionou também foi a sala de audiências de processos criminais, ou criminal. Nessa sala tem os lugares para as autoridades, né, assistentes, e onde os acusados ficam é uma jaula de ferro, né, ferro mesmo, e todos os acusados de crime chegou lá, vai para dentro dessa jaula, fecha seu cadeado e fica preso dentro da jaula. Terminou a audiência, ele sai. Aí que eu não perguntei, não tive a curiosidade de perguntar, não fiquei sabendo. Se ele estando respondendo em liberdade, se ele sai dali e vai para a liberdade, acho que sim, né? Ele, na audiência, também esqueci se ele está em liberdade, se ele fica dentro da jaula. Foram detalhes que eu não perquiri, não fiquei sem saber, né? Mas aí eu imaginei, estava aqui no Brasil aquela fase de algema, né? Algema, que não é obrigado, que não pode, que pode algemar. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode? Aqui na Itália, que é um país de milhões de anos, quer dizer, absurdo, milhões, né? Mas muito mais velho do que o Brasil, né? Uma cultura muito maior do que o Brasil, em razão da existência, né? Adotar essas medidas. E o Brasil ainda fica questionando o uso de algema para o centro que foi preso. Quer dizer, a algema não é uma forma até, no meu sentir, é uma forma de proteger até o próprio acusado, né? Para que ele... Como é que ele vai ser agredido? Ele não pode chegar na audiência com o rosto cheio de hematoma, etc, porque, do caso contrário, ele apanhou algemado, né? E outras coisas mais. Eu fui candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça com vários colegas, né? E entrou na lista tríplice a doutora Catarina e o doutor, oh meu Deus, esqueci, fugiu da memória agora, o Zardini. Mas na verdade, eu entrei nesse embate, foi mais com o fito de tentar ajudar o Zardini. Eu gostaria que o procurador fosse o Zardini, porque seria, inclusive, a recondução dele, né? E então, em razão disso, é que eu fui candidato. Tanto é que o nosso governador, doutor Paulo Artung, fez entrevista com os candidatos e foi me entrevistar, conversa vai, conversa vem. Eu peguei e abri o jogo com ele e falei assim: doutor, eu não estou a fim de ser procurador-geral, não. Eu sou candidato com a minha intenção de ajudar o Zardini. Se eu conseguir o meu intento, eu fico satisfeito. Ele falou assim: mas o senhor não quer ser político? Não, não tem pretensão, não quero não. Eu gostaria que fosse o Zardini. E por aí acabou a entrevista. Sorriu, você é cruzado. Eu nunca vi um candidato falar isso. Talvez o senhor viu então agora. E acabou por aí. Aposentei no dia 16 de agosto, né, do ano passado. Fiz um ano agora, no dia 16 de agosto.
E eu imaginava que eu fosse, quando eu estava prestes a aposentar, eu imaginava que eu ia ter problemas com a aposentadoria, porque desde a época de substituto até de procurador-geral, todo de segunda a sexta eu estava na comarca. Pois bem, então fiz um ano de aposentado no dia 16 de agosto e pensava antes que eu ia ter consequência com a minha aposentadoria, tendo em vista que, como eu já disse antes, em razão da educação que eu tive desde criança, eu e meus irmãos, de responsabilidade, né? Meu avô, por exemplo, dizia constantemente para a gente: o homem tem que ser direito, o homem fora do direito ele não é homem, ele não vale nada. Né? Eu não quero gente aqui, brigador aqui dentro de casa, não, quero gente que brigue no cabo da enxada. E por aí vai. Né? O homem não perde por andar direito. Então são pequenas frases de pessoas analfabetas, né? Meu avô era analfabeto, né? Meu pai era praticamente semi-analfabeto, e que aquilo influenciou na vida da gente. Então, em razão disso, para que ninguém me chamasse atenção, isso é uma qualidade que eu tenho, ou defeito, não sei, é de não querer dar direito a ninguém de me chamar atenção. Né? Em razão disso, de segunda a sexta-feira eu estava na comarca. Se fosse em Coporanga, fosse onde quer que fosse, eu estaria na comarca. Toda segunda-feira, de segunda até sexta. E por isso eu achava que eu aposentando, eu que estava constantemente dentro da procuradoria todos os santos dias, no horário da manhã, na parte da tarde, que eu ia sofrer, ia ficar perdido, né? Igual galinha quando perde o ninho. Em razão disso, era a minha preocupação. Só que eu gosto muito de música. Eu resolvi fazer um DVD com o Nelson Gonçalves e com o Temar Dutra, que morreram sem deixar DVD. E com isso eu consegui, fui baixando o vídeo e acabei fazendo um DVD. Foi o primeiro DVD, e daí então passei a fazer outros DVDs, né, pegando o Lupicínio Rodrigues, etc, etc. Então eu não tenho tido tempo de pensar em ficar à toa ou pensar em trabalhar. Também reativei a minha inscrição na OAB, na Ordem dos Advogados, fui no Rio de Janeiro, reativei, que eu era inscrito lá no Rio, né? E só me falta agora montar um escritório ou entrar no escritório para trabalhar como advogado, entendeu? Pretendo, como advogado também, só fazer mexer só com dois tipos de ação. Só júri criminal e mandado de segurança. Outra coisa diferente disso, só se for para ajudar as pessoas em termos de fazer caridade, né? Agora, tóxico, roubo, estupro, está fora do meu caderno, não quero nem ver esse tipo de crime, de processo. Espero viver ainda mais uns 50 anos e, de preferência, ver os meus colegas cada vez mais atendendo as pessoas, né? Atendendo as pessoas carentes, as pessoas pobres que precisam, né? As pessoas ricas, de modo geral, não precisam de ajuda de advogado, né? Mais de advogado, mas de juiz, de promotor não precisa, né? Porque eles têm condições de contratar os melhores advogados. Haja vista que está ocorrendo ultimamente aí, né? Onde se defende lá no crime denominado de mensalão, onde eles estão pagando verdadeiras fortunas aos advogados, assim penso, né? Então, quem tem dinheiro não precisa de promotor, não. Mas quem é pobre, quem é carente, que não sabe nem conversar, esse precisa da orientação do promotor, né? Do aconselhamento do promotor, não só o homem, como também as mulheres. Porque o Ministério Público não resolve só problema de crime, não, resolve muita coisa. Haja visto que eu já disse sobre o problema de Santa Teresa, dos dois fazendeiros que estavam querendo brigar lá por causa de água, né?
que, graças a Deus, eu consegui resolver. Então, eu espero que os meus colegas continuem essa batalha, procurando ver quem é quem, procurando separar o joio do trigo, né? E ajudando as pessoas que merecem, as pessoas que precisam, né? Que precisam de uma ajuda. Porque se não fosse as orientações, por exemplo, do Marco Aurélio, que era promotor de justiça, eu talvez não tivesse chegado onde eu cheguei, né? Talvez tenha sido Deus que o colocou, o Marco Aurélio, no meu caminho, para que eu conseguisse aquelas sugestões, aquelas orientações, né? E graças a esse contingente de amigos, de ideias e de sugestões é que eu consegui chegar onde cheguei, né? Estou com saúde, muito bem de saúde, graças a Deus, sem problema nenhum de saúde, não tem nada de problema de saúde, né? Todos os órgãos, com exceção do meu olho biônico, né? O resto tudo funciona dignamente, graças ao bom Deus. E agradecer a Deus por estar aqui com vocês.